Nossa, como esse episódio me deixou sorrindo de orelha a orelha por ter visto o que aconteceu com o Regulus. Mano, ele levou um ora da Emília, foi chutado, depois de ter ferrado com todo mundo, depois de ter pegado a Emília no pescoço. Finalmente, Regulus Corneas finalmente teve o que merecia. Foi um episódio de parar o coração. Fala galera, Ryu aqui, ReZero voltou. E voltou pegando fogo, eu já tava com saudade, e quando volta depois do intervalo do Split Cool, me volta com esses episódios. E eu vou comentar sobre o episódio 9, 10, 11 e 12, fazendo um apanhado geral do que aconteceu até então. Também vou falar de algumas alterações que foram feitas, algumas conversas foram cortadas e teve um corte, meu Deus do céu. Na novel, a história deixa claro o que aconteceu, mas aqui só ficou estranho, não dá pra entender fácil. Mas não tem problema que nesse vídeo eu explico. No mais, vocês já sabem, né? Deixem um like para ajudar o canal, se inscrevam para a gente chegar nos 1000 inscritos e ativem o sino de notificação para não perderem os próximos conteúdos. É de graça, sua mão não vai cair e você me motiva a fazer vídeos cada vez melhores. Dito isso, vamos ao que interessa. Só recapitulando, o culto da bruxa tomou as torres de controle de Pristella, ameaçando inundar a cidade por completo. E agora o grupo do Subaru se divide. Subaru e Reinhard vão até a igreja para o casamento do Regulus e da Emília, que a primeira reação do Subaru foi ele ficar louco porque ela tá no vestido. A Priscila foi com a Liliana enfrentar a Sirius e, como eu já vou falar, elas são um combo perfeito contra a Sirius. E o Julius e o Ricardo foram enfrentar o arcebispo da Gula, Royal Fardo. O Otto e a Felt acidentalmente trombam com outro arcebispo da Gula, o Batenkaitos. Garfield e o Wilhelm vão contra o que eles pensam que é a Capela, a representante da luxúria, e os dois mortos-vivos controlados por ela. Um deles, inclusive, sendo a antiga Santa da Espada, a antiga esposa do Wilhelm, que foi morta durante a luta contra a baleia, mas graças ao poder da Capela voltou à vida. Nerfada, mas ainda sendo bem difícil de lidar. Vamos partir do começo. O Split Cool começa com o fanservice da Priscila. Eu tinha que começar com isso. Isso tem na novel, uma das artes da novel, e eles não cortaram. Só não mostraram a Liliana ajudando ela e babando no processo. Priscila Samar. Mano, quem é fã da Priscila mesmo deve ter amado isso daqui. Mas não é só fanservice essa preparação. As roupas, as joias que ela usa tem uma relação com o poder dela, que eu já vou falar. As duas vão até uma das torres de Pristella enfrentar a Sirius, a representante da Ira. Só lembrando, a autoridade da Sirius controla as pessoas que estão próximas da torre, o que é um problema porque não só elas podem atacar todo mundo, como também, se a Sirius for ferida, a multidão leva o dano junto. Por algum motivo, a Priscila não é afetada pela autoridade da Ira. A Sirius diz que é porque a moça tem o coração fechado, mas não é o mesmo para a Liliana, que acaba caindo no poder dela, que a Priscila desfez dando um beijo nela. Já tem tanto Yuri assim no começo do vídeo. Mas enfim, a Priscila distancia a galera usando o poder de chamas dela. O poder da Sunlight Blade. Que faz, não só cria uma barreira de fogo, impedindo o pessoal de passar. As chamas dela não queimam quem toca, mas ainda assim você sente o calor. As chamas dela causam dano só ao que ela quer. Guardem bem isso. A luta estava indo bem, a Priscila estava conseguindo lidar com a Sirius, com as correntes dela, mas por causa de uma provocação da Sirius, citando alguns nomes conhecidos nesse mundo, a Priscila se descontrola, vai direto contra ela e acaba levando um golpe de corrente. E aí a gente entende um dos poderes dela que eu citei anteriormente, das roupas, dos adereços dela. Ela consegue fazer com que ela não tome um dano fatal em troca de destruir, por exemplo, uma das joias dela. Durante o embate, a Liliana contraria em certo ponto a Sirius e a noção de amor dela. O amor que a Sirius acredita é que todo mundo sinta a mesma coisa. E para Liliana isso não é amor, não há um entendimento, ela só está impondo os sentimentos dela nos outros, forçando todo mundo a sentir a mesma coisa. E a Sirius, como boa representante da Ira, ataca a Liliana na mera irritação, só por ela discordar. Um sentimento diferente do dela, uma discordância, e ela surta completamente a Sirius quando a Priscila joga isso na cara dela. E agora, Liliana e Priscila têm que agir cada uma nas suas funções. Priscila vai enfrentar sozinha a Sirius e a Liliana vai focar em tirar todo mundo do transe. E aí a Liliana sobe pela torre, passando por todo o fogo. É o fogo da Priscila
então não vai machucar ela, mas ela sente-se mal com o calor. E ao chegar no topo, ela decide cantar para todo mundo. Bom, mesmo assim, será que todo mundo vai ouvir? E aí a gente tem o flashback da Liliana. O episódio que isso acontece é muito focado na história dela. E nesse flashback a gente descobre que a Liliana, muito cedo, fugiu de casa, roubando um instrumento, o Liu Lyre. É da família dela, ela roubou e fugiu de casa. Ela queria ser uma cantora, queria ser uma barda, mas ela queria fazer do jeito dela. E ela descobriu que a vida não é tão fácil assim quando está fora de casa. E ela passou por muito perrengue, quase morrendo de fome e sede. Chega um ponto na história que ela estava ferrada, ela tinha passado por muita coisa, e ela reencontra a família dela, com o que parecia que era uma nova irmã. Que eles não tinham, eles tiveram a filha enquanto a outra estava andando por aí tentando ser cantora. Mas ela não conseguiu falar com os próprios pais na hora. E ela percebe que boa parte da fantasia de que ela tinha de ser uma barda, ela considerava que ela era amiga das pessoas que ela cantava sobre, das lendas. Ela percebe o quão distante ela está desses heróis. Ela consegue sobreviver, ela encontra um lago. Ela bebe da água, ela acaba se banhando lá. E ao ver o qual lindo era o lugar, dá a ela inspiração para cantar uma música nova. E com essa inspiração, ela vai e canta pela primeira vez bem. E essa foi a primeira vez que ela se considerou uma barda de verdade. E aí, lembrando dessa emoção, ela canta. É um momento belíssimo na obra. E graças ao seu poder de telepatia, a sua bênção, ela consegue fazer com que a música chegue nas pessoas, mesmo ela estando muito longe. Quebrando assim a autoridade da ira. A Sirius podendo ser afetada pela bênção da Liliana, o poder da Liliana está pau a pau com a autoridade da Sirius. Então, se a Sirius se pegasse pela música da Liliana, quebraria o controle mental sobre todo mundo da cidade. Então a Sirius começa a destruir a torre, e a torre começa a cair, e a Liliana continua cantando. Mano, ficou muito legal isso. Mas mais legal ainda é a Priscila jogando na cara da Sirius o que ela acha sobre o amor dela, a visão de amor dela. Na opinião da Priscila, que amor é aceitar o que é diferente de você. E todo mundo sentir do mesmo ponto de vista, os mesmos sentimentos, é repulsivo. E no ato de desespero, a Sirius usa sua carta na manga, um refém, a garotinha que tinha sido sequestrada. E a Priscila, ela não para, ela vai com tudo e corta as duas. Na verdade, ela corta só a corrente e a Sirius, porque não é só as chamas dela que queimam só o que ela quer. A espada dela só corta o que ela quer também. Então a Sirius toma o dano. Como ninguém está mais afetado pela autoridade dela, o pessoal não morre. Então ganhamos. Eu não disse que era o counter perfeito? A Sirius cai nas águas e a gente não vê mais ela. E aí fica na dúvida se ela morreu mesmo com esse golpe. Mano, eu gostei muito desse episódio. Gostei muito da música. Acho que ficou legal. Eu comecei a gostar da Priscila. Não foi só pelo fanservice, não. Foi pelo fanservice e pela personalidade dela depois dessa luta. Teve a luta do Garfield e do Wilhelm. O Wilhelm conferindo. Não, realmente é a minha esposa. É a minha esposa que tá lá, a Santa da Espada. Ela tá nerfada. A Capela trouxe ela de volta à vida, mas não com o nível de poder que ela tinha quando ela era viva. Senão ele estaria com muito mais problemas. E ela trouxe também outro guerreiro, que também é forte. Ele luta com o Garfield. O Garfield não consegue lutar com ele de igual para igual. Esses caras são guerreiros lendários. Então eles estão em um nível de poder maior. E o Jaime tá conseguindo lutar pau a pau com essa versão nerfada da esposa. Descobrem que o que parecia que era a Capela, na verdade era uma massa criada por ela. E a Capela não tá aí. A Capela foi atacar o pessoal QG deles. Ela vai no quarto da Crush, encontra ela deitada e o Félix. E mano, isso dá uma tensão, porque você pensa que vai dar merda pro Félix. E você não quer que aconteça alguma coisa com o Fanboy, né? Mas aí a gente descobre que é uma cilada. Era uma armação da Anastácia. Ela tava fingindo que era a Crush deitada, criou uma armadilha e jogam a Capela num subterrâneo junto com o Aldebaran. Final do primeiro episódio, o gancho perfeito do primeiro episódio com a Capela chegando no QG. Isso daí ficou muito perfeito na minha opinião. Dessas lutas, tem uma que me chamou a atenção. Quando eu ouvi, eu achei o texto estranho. E aí eu fui olhar a novel. Eles cortaram a parte inicial deles chegando nessa torre. Quando eles estão perto da torre, o Júlio estava falando pro Ricardo que estava achando estranho como o Alfardo agiu perto dele, como se ele o conhecesse. E aí ele pensou que o poder da autoridade da Gula tinha algo a ver com memórias, com tomar a memória dos outros. Como aconteceu com a baleia e como aconteceu com a Arém. Que a Arém basicamente foi apagada da memória de todo mundo. E aí ele tava pensando se alguém conhecido dele, foi apagado de suas memórias. E quando você lê isso, você fica, ué, mas quem é que sumiu ao longo desse arco? E aí o Alfardo
no final, ele chama o Julius de irmão, Onisama. E aí é verdade, tem o irmão mais novo do Julius que sumiu. Ele devia estar em Prestella. Deu ruim pro irmão dele. Mas aqui, e você não tem o contexto no começo da cena, mas agora, se vocês ficaram confusos nessa cena, agora você já tem um contexto. Mas vamos à parte que talvez vocês tenham clicado para ver no vídeo, que é o Regulus, a autoridade da ganância. Apesar de termos do nosso lado o santo da espada, tem dois problemas. O primeiro, a espada do Reinhard não sai da bainha, o que deveria significar algo positivo. A espada só permite ser usada contra um adversário digno, ou seja, ela não reconhece o Regulus como grandes coisas. Então não deveria ser um problema, né? O problema é que ele é imortal. Todo golpe que usam contra ele é inútil. Consegue derrubar, arremessar ele com uma porta, arremessar ele num rio, mas não dá pra causar dano nele. E o que o Subaru tenta fazer ao longo dos episódios é tentar identificar qual o segredo do poder dele, como funciona a autoridade da ganância. Mas enquanto isso a gente vai passar raiva. Ele faz as esposas dele de refém, ameaçando pro Reinhard, o cara que tá invadindo o casamento, que ele vai atacar as esposas e colocando a culpa nos caras. Pega a Emilia pelo pescoço. Eu não curto muito o Regulus, gosto da ideia por trás dele, mas ele é o tipo de personagem que eu gosto de odiar. E eles tentam de tudo para derrotar ele. O Reinhard se coloca para tomar um golpe dele e morre, e aí revive e dá um golpe surpresa nele. Uma das trocentas bênçãos do Reinhard é a bênção da Fênix. O cara volta à vida, mas não adianta, mas nada funciona. Tem um momento que o Subaru tá com a Emilia, o Regulus ainda acha que ela é a esposa dele, que ela tá fugindo e que o Subaru é um adúltero. E a Emilia fala na cara dele que eu entendi o que eu tô sentindo por você. Eu te odeio, na cara dele. Tem vários momentos nessa parte que, se não dá pra causar dano físico no Regulus, então dano moral tá valendo. Eu achei mó legal como o Subaru e a Emilia fogem dele, transformando os rios de Prestella em gelo e patinando, uso muito útil do poder de gelo. Mas adivinha, o Regulus simplesmente anda por cima do gelo. Ele anda por cima do gelo, da água, chuta escombros com alta velocidade. O poder dele continua um mistério como funciona. A Emilia tenta um dos planos do Subaru, pega um cajado de gelo e dá um golpe no saco dele. Mas nada. A única coisa que funciona contra o Regulus é truque barato, porque ele é tão arrogante, mas tão arrogante que ele tem um tunnel vision, ele tem uma visão de túnel, torna ele completamente burro, ele cai em uns truques tão besta. Enfim, o Subaru estava pensando sobre os poderes e pergunta a Emilia se ela tinha alguma informação dele, do tempo de que ela passou sequestrada. E a Emilia lembra que a mina loira chamou o Regulus de Pequeno Rei. E aí o Subaru entendeu. A questão é a seguinte: por algum motivo, nessa história, os personagens que fazem parte do culto da bruxa têm um nome vinculado a estrelas. Sirius, Betelgeuse, Patenkaitos, Regulus. O Subaru lembra do Betelgeuse, que o poder dele, as mãos invisíveis, fazem referência às mãos de Jausa. E como ele sabe disso? Porque Subaru também é um nome que faz referência a estrelas. Então o Subaru já ele tem essa informação do mundo dele. Então, a chave de como o poder dele funciona provavelmente está no nome dele. E a estrela do Regulus tem essa referência de Pequeno Rei, mas tem uma outra referência que é Coração de Leão. Isso também se soma ao fato de que a Emilia não sentiu a temperatura do Regulus quando ele pegou no pescoço dela, como se ele não tivesse temperatura nenhuma, nem frio, nem quente. E aí o Subaru pede ao Reinhard que verifique se o coração do Regulus está batendo, o que faz o Regulus mudar de postura, e o Reinhard consegue averiguar. Não, realmente o coração dele não está batendo. E aí o Subaru entendeu qual é o poder dele. O Regulus tem um poder de parar o tempo para o corpo dele. Dessa forma, mesmo que ele tome um dano, o corpo dele, como está parado no tempo, ele se mantém o mesmo. Mesmo recebendo uma batida, ele deveria se molhar, ele não se molha, ele não se altera. E aí a ideia do Subaru é que a Emilia vá verificar as esposas do Regulus. A questão do Pequeno Rei deveria ter algo a ver com quem ele manda, que são as esposas dele no caso. Então alguma associação das esposas com como funciona a autoridade dele, essa invencibilidade, deveria ter alguma relação. E a Emilia vai até as esposas. Nesse momento a Emilia tenta fazer com que as esposas queiram se rebelar contra ele. Lembrando, essas garotas, toda a família delas, todo mundo que elas conheciam e amavam, foram mortos pelo Regulus e ele sequestrou elas. E elas, ao longo desse tempo, perderam as esperanças de tal forma que, se a esperança voltasse, isso poderia ser um risco de vida para elas. Mas graças a Emilia, ela consegue fazer com que elas coloquem os sentimentos dela, o que elas realmente pensam para fora.
o quanto elas odeiam Regulus. E ela consegue ganhar a confiança das garotas, principalmente da Sylph, a garota loira. A Emilia vai pensando, e aí, lembrando de coração, a gente tem aqui uma alteração da novel. A Emilia pega no peito da Sylph, tentando identificar alguma anomalia no coração dela. E ela descobre um segundo coração. O que acontece é o seguinte: o Regulus tem duas habilidades. Coração de leão, que faz com que ele possa parar o tempo do próprio corpo, se tornando imutável. Só que o efeito colateral dessa habilidade é parar o coração dele também. E ele tem a outra habilidade, que é Pequeno Rei, que ele consegue transferir um coração de magia para um dos membros do reino. E esse reino são as esposas dele. Olha que romântico, ele dá o coração dele para as esposas. Qual delas? Ele não tá nem aí para qual é. Ele simplesmente entrega, e se uma dessas esposas for morta, o coração vai para qualquer outra. E as garotas ficam desesperadas nisso. Elas quase se matam para resolver esse problema, de tanto que elas odeiam Regulus. Mas aí a Emilia, é claro que ela não quer fazer isso, e ela tem uma outra ideia: congelar elas. Aí o coração para. Só que elas não morrem. Só que ainda tem um outro problema. A Emilia, por mais que não tenha casado com ele, ele considera como uma das esposas. Tanto que ele chama ela de infiel. Então o coração passou para ela. E como se não bastasse, o desgraçado fala pro Subaru: quer testar se o meu coração ele ilimitadamente vai para outro lugar? Mate a Emilia. Como eu odeio Regulus. Só que graças a esse coração de magia da habilidade, ele consegue parar o coração dele sem morrer. Então ele se torna, com essas duas habilidades, invencível, desde que o coração das esposas dele não pare. Bom, isso é um problema. Só que aí eles conseguem dar um jeito isso. O Subaru tem o poder da mão invisível dele, o poder que ele conseguiu do Betelgeuse. E aí o Subaru, usando a mão invisível, ele consegue tirar o coração do Regulus da Emilia. E é nesse momento que a Emilia sente a presença do Betelgeuse. Pelo Subaru ter conseguido o fator da bruxa do Betelgeuse, ela sente ainda a presença do Betelgeuse na mão invisível dele, mesmo ela não conseguindo ver. É uma coisa interessante que tem mais descrito na novel, é que o Subaru odeia o Betelgeuse, porque ele conheceu ele louco, como um arcebispo que fez um monte de atrocidade. Só que a Emilia conheceu o Betelgeuse antes dele ser louco. Para ela, ele é como se fosse um pai. Ela confia nele tanto quanto confia no Subaru. Porque a outra opção para derrotar o Regulus seria matar a Emilia. Mas ela confia de que o Subaru vai resolver de um outro jeito. Foi bonito. Mais bonito ainda é o que acontece depois. O Regulus tem o seu poder neutralizado. E agora é porrada. Mantém a Emilia dando ora no Regulus. Tudo que não funcionava com ele começa a funcionar. A melhor maneira de explicar é que tudo que ele toca passa a não ser afetado por certas leis da física. Por exemplo, ele anda sobre a água porque ele congelou o tempo da água. Logo, ele não afunda. Ele anda sobre o gelo porque ele neutraliza a capacidade do gelo de derrapar. Onde os escombros que ele atira, o slash que ele dá. E ele consegue fazer com que tudo que ele toca não seja afetado por nada, não perdendo velocidade, causando um belo de um dano. Mas depois que o coração de leão se torna limitado, porque não tem outro coração batendo pelo dele, ele começa a se molhar, ele começa a tomar dano, e agora o quanto ele consegue aguentar até o coração dele parar de vez. Eu achei engraçado o Reinhard. E graças ao poder dele de dar aceleração às coisas, ele fez isso com o Reinhard. Tacou ele no espaço. Só que tem uma coisa, ele mirou na lua. E o Reinhard, ele é o protagonista de Isekai desse mundo. Ele pisou na lua e voltou pra terra. Pra você ver. E agora, o Reinhard pega, atira ele no ar e atira ele de volta pro chão. Mano, e quando o Regulus tá voando no céu, tem uma cena na cabeça dele das esposas no chão, rindo dele, rindo da cara dele. Eu gostei dessa cena no anime, mas eles cortaram boa parte da história dele. E na história dele, que o pai dele era um cachaceiro, que o único talento da mãe era rezar o dia todo, e que os irmãos viviam tomando o que era dele. Que o pai dele, apesar de não conseguir fazer muito dinheiro, ele dava algum presente para ele quando podia. Que a mãe rezava o dia todo e pedia a ela desculpa constantemente a ele, provavelmente por causa do qual difícil era a vida deles. E que os irmãos davam algo para ele comer quando ouviam o estômago dele roncar. Mas apesar de toda essa situação, que é realmente muito pesada, ele amaldiçoa tudo isso quando ele recebeu o poder da autoridade da ganância. Como vocês já devem ter percebido, isso tudo por arrogância dele. Ele não gosta que ninguém olhe ele de cima para baixo, por absolutamente ninguém. E essa cena aí das esposas rindo da cara dele representa isso. E graças ao poder dele de parar o tempo do próprio corpo, ele passou mais de um século
como arcebispo da ganância. Apesar de que eu não gostei de algumas mudanças, eu acho que pelo tempo dos episódios realmente fica difícil colocar tanta informação, porque realmente rola bastante coisa, muita informação acontece nesse volume. É impressionante que eles cortaram coisas e ainda dá pra você aproveitar o episódio. E aí o Regulus todo quebrado na fonte de água. Nossa, que beleza. E a fonte de água enchendo e o Regulus tentando parar, tentando ficar indo na barra. E já acreditem, essa queda do Regulus, do Reinhardt dando um golpe nele, na novel é bem mais pesada. É bem mais descritivo. Pra quem realmente não queria ser olhado de cima por ninguém, ele teve realmente uma morte bem lamentável, bem patética. Final digno para o pequeno rei. Nos últimos momentos dele, ele se lembra da Emília, que ele tinha atacado o vilarejo dela e tinha encontrado a Emília quando ela era pequena. Só que ele não estava lembrado disso. E aí a gente tem uma revelação de que a mãe da Emília, a tia, que é a mãe adotiva da Emília, o Regulus fala que a Fortuna virou uma das esposas dele. Ela tinha a mesma numeração que a Emília. A Fortuna passou, que a Fortuna chegou no culto da bruxa de alguma forma, talvez? Talvez ela esteja coberta de curativo? Só o futuro nos dirá. Enfim, o Regulus não queria dar essa satisfação pra Emília de se vingar. Mal sabia ele que a Emília nem lembrava do Regulus. E ele morre afogado, enquanto desesperadamente tenta usar sua invencibilidade a cada 5 e 5 segundos, entre infarto cardíaco e ser afogado. Só que no final ele cede. Sinceramente, merecido, velho. Regulus, descanse em pedaços. Que satisfação. E agora todas as esposas dele estão livres. E agora resta 3 arcebispos para serem lidados. 2 da gula e a capela, melhor vilã, da luxúria. E nossa, esse vídeo ficou gigante, velho. Mas tinha muita coisa pra falar. Eu espero que tenha ficado legal. Tentei fazer o vídeo ficar o mais dinâmico possível pra não ficar uma experiência maçante pra vocês. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscreverem. Digam se vocês querem que eu continue fazendo vídeos de ReZero acompanhando semanalmente dessa vez. E até a próxima. Tchau.